Muito bom dia a todos vocês que ouvem esta live, que é um oferecimento da Igreja Evangélica da Paz, situada à Rua Silva Jardim, número 503, no bairro do Macuco, na cidade de Santos. Essa manhã queremos agradecer a Deus pelas suas misericórdias, porque foi a misericórdia de Deus que nos fez acordar, que nos fez abrir os olhos, que nos faz respirar todos os dias. Então vamos ser gratos e falar com aquele que é o doador da vida. Se você puder, feche seus olhos, se não, só eleve seus pensamentos e vamos estar com o nosso Pai. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia de hoje. Eu te agradeço porque o Senhor é um Deus todo-poderoso, que criou tudo, todas as coisas, mas mesmo assim tem um olhar para nós, seres tão pequenos, tão fracos, tão falhos, e o Senhor consegue ter esse amor, esse cuidado todos os dias. Muito obrigado, Deus. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Mesmo quando não merecemos, o Senhor cuida de nós. Ajuda-nos, Senhor, a entender quais são os seus caminhos e a ter força para trilhar, fazer a nossa parte, porque a sua parte já foi feita. Tudo o Senhor já fez. Ajuda-nos a fazer a nossa parte, porque assim como teu filho falou, sem ele nada podemos fazer. Ajuda-nos, Senhor, nessa manhã, a falar da tua palavra, a mostrar mais uma porção daquilo que o Senhor deseja que a gente se alimente para ter força para a caminhada. Eu te louvo, eu te adoro e te engrandeço, Senhor. Cumpre em nós o teu querer. Ajuda-nos, Senhor. Muito obrigado por mais essa oportunidade. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, a mensagem de hoje, eu separei duas porções bíblicas para falar sobre cura e restauração. E o que isso, ou a partir do que isso é conseguido. Hoje nós vamos falar principalmente do arrependimento. Do arrependimento, da busca por Deus, onde isso vai trazer cura e restauração. É disso que precisamos. É isso que o mundo necessita. Então, em primeiro lugar, eu vou falar para você, na primeira passagem selecionada, que está lá em Mateus 15, de 22 a 28. Nós vamos falar sobre aquela mulher Cirofenícia, uma mulher cananeia, que não pertencia ao povo de Deus. Não era aquele povo escolhido, pensado, separado a partir de Abraão. Era um povo que se misturou, um povo pagão, um povo que não tinha as leis de Deus. E essa mulher, ela vem ao encontro de Jesus. Só que Jesus ele veio primeiro buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E essa mulher não pertencia à casa de Israel. Mas vamos ouvir essa passagem e entender o que aconteceu. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim,
que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. Jesus. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Palavra dura, não? E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Humildemente ela falou. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Essa mulher não pertencia à casa de Israel. Mas ela recebeu uma graça que muitos da casa de Israel não receberam. Porque não tiveram fé ou não buscaram. Duvidaram do poder de Jesus. Duvidaram que ele fosse o Cristo enviado. Só que palavra dura de Jesus, não? Mas ele estava falando a verdade. Muitas vezes a verdade dói. A verdade confronta. A verdade machuca. Mas ela precisa ser dita. Jesus aqui não estava falando algo que não fosse verdade ou que fosse errado. Ele veio realmente para as ovelhas perdidas da casa de Israel, para o povo escolhido de Deus, aquele povo que foi selecionado para manifestar o poder de Deus na terra. Era um povo que seria exemplo para os outros. Então, realmente, Jesus veio primeiro para a casa de Israel. Só que essa mulher, mesmo sabendo que ela era indigna de se aproximar de Jesus, mesmo sabendo que ela não pertencia ao povo de Jesus, ela tinha uma necessidade enorme. E a necessidade dela era tão grande, tão desesperada, que ela foi, mesmo sabendo que não era para ela que Jesus tinha vindo. Mesmo não, digamos assim, não merecendo, ela foi atrás. Ela buscou em Jesus porque ela sabia que ele era o único que poderia trazer solução para o problema dela. Ela reconheceu em Jesus a salvação. Ele não veio para ela. Mas ela sabia que ele tinha solução para os problemas dela. E ela foi até Jesus. Ela foi atrás de migalhas. E ela se colocou como um cachorrinho. Ela se colocou numa posição de carência, de humildade.
Aquele que se achega, alguém que pode solucionar o seu problema, com arrogância, com petulância. Eu quero, me dê, eu mereço, bate no peito, eu mereço. O que nós merecemos, por causa do pecado, é a morte. Nós não merecemos por nós mesmos. Nós não recebemos a graça de Deus por causa das nossas obras. A palavra de Deus diz que elas são como trapo de imundícia. Eram panos que eram colocados, por exemplo, nos leprosos. Um pano que saía imundo, que não dava nem para lavar. Um pano para coisas que ficavam sujas. Então, trapo de imundícia, algo que não dá para aproveitar. Essas são as obras, por melhores que elas sejam. Nada do que nós fizéssemos iria nos dar o direito de conquistar ou de obrigar Deus a nos abençoar. Foi pela misericórdia dele. Foi pela obra do Filho dele que pagou o preço pelos nossos pecados. Essa mulher, ela sabia quem ela era. Ela sabia que ela não merecia estar ali. Mas ela foi humildemente. E sabe o que ela fez? Ela adorou. Ela reconheceu que Jesus era Deus. Ela adorou aquele que era 100% homem e 100% Deus. E naquela adoração, reconhecimento de que ele era divino, que só alguém divino poderia dar a cura para sua filha, ela clamou, ela foi no lugar certo. E ali, mesmo recebendo uma resposta negativa, Jesus estava falando a verdade, mas aquela verdade doeu nela. Era uma verdade dura e cruel diante do desespero dela. Mas mesmo assim, ela clamou e se colocou com humildade pedindo migalhas daquele poder que ele tinha de curar. Ela clamou pedindo migalhas, como um cachorrinho, reconhecendo que ela não era filha, mas que ela poderia ter acesso às migalhas que caíssem da mesa. Jesus reconheceu grande fé. Era isso que ele queria. Era fé. Fé no coração dos filhos. E veio uma que não era povo e recebeu o milagre, porque buscou da forma certa, reconhecendo que ele podia, com humildade, clamando, e conseguiu. Grande é a tua fé. Ele exclamou, ele ficou admirado e feliz. É isso. É dessa forma. E aí você vai ter aquilo que você precisa. Busque com humildade. Adore ao Deus verdadeiro. Não fique se prostrando e adorando aquilo que não é Deus. Não fique buscando solução naquilo que
Iniquidade significa tudo aquilo que não é de Deus. Então você vai ficar procurando no iníquo, sendo que Deus está presente. Já fez tudo. É só você buscar. E aquela mulher conseguiu, porque ela foi buscar. Veja só, João 1, no versículo 5, 10 e 11. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Jesus é a luz. Veio para o mundo e o mundo não compreendeu. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E os seus não o receberam. Quem recebeu foi uma que não era povo. Os seus, ele veio para o que era seu. Os seus o crucificaram. Rejeitaram a luz. Eles estavam em trevas, veio a luz. Jesus é a luz do mundo. Ele criou o mundo, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Os três, a Trindade criou todas as coisas. Só que uma das pessoas da Trindade, que foi Jesus, se tornou homem, 100% homem e 100% Deus. Só que ele se despojou da sua glória e veio como um homem, com dor, com fraqueza, com fome, cansaço. Tudo que nós sentimos, Jesus sentiu. E aí ele vem em forma de homem, cumpre toda a lei, satisfaz a santidade de Deus. Porque Deus não poderia se aproximar do homem por causa do pecado. O pecado faz separação entre Deus e o homem. E aí vem Jesus e com o seu sangue cobre os nossos pecados. Deus não nos enxerga mais como nós somos. Quando a gente aceita o sacrifício do seu filho, o sangue dele é o que cobre a nossa vida. E Deus pode nos abençoar, se aproximar, através do sangue de Jesus, através desse sacrifício. E aí vem o Espírito Santo para ajudar na restauração desse homem, na restauração da humanidade que se separou por causa do pecado. Jesus, com seu sangue, nos purifica. E agora o Espírito Santo nos santifica. Aí já vem um processo, um dia a dia, uma persistência, perseverança. Assim como Jesus falou que Ele é a videira e nós somos os ramos. Nós não podemos ficar afastados da videira. Se um ramo for cortado, ele perde os nutrientes que vêm da raiz, que vai pelo tronco e vem até o galho. Ele perde isso. Ele seca e morre. E o fruto, ele vem pelos galhos. Nós precisamos dar frutos.
ter obras que agradem a Deus. Essas obras agora, a partir do momento em que você está nesse processo de santificação, precisam ser obras coerentes com a vida que você diz que tem, uma vida com Cristo. E a luz resplandeceu nas trevas. As trevas não a compreenderam. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Só que aquela mulher, ela conseguiu. Ela conseguiu. Quando o povo não recebeu Jesus, a salvação era primeiro para a casa de Israel. Mas essa salvação era para a humanidade. Ela iria para os gentios. Essa mulher recebeu antes. Os gentios também teriam acesso mais tarde. Mas ela recebeu antes, porque ela foi na fonte certa. Ela foi no lugar certo. E ela foi da forma certa. E ela recebeu cura e restauração da sua filha. Que isso possa servir de exemplo para nós. A salvação já chegou. Nós somos os gentios. Nós somos aqueles que não era povo e hoje é povo. Através da igreja. Através da noiva de Cristo. Ele o cabeça e nós somos o corpo. Nós somos a noiva e ele é o noivo. Nós somos a igreja de Cristo. Formado de... O corpo é formado por várias células. Célulazinhas que têm função e que têm uma finalidade. Adorar a Deus. Servir a Deus e aguardando o momento em que viveremos eternamente com Ele. As dores, os sofrimentos, eles vão passar. Mas, por enquanto, aguentem firme. Busquem no lugar certo, na fonte certa. Agora, vamos ver... Lá em 2 Samuel 12, é um texto muito longo e eu vou descrever para vocês. Em casa leiam, busquem, estudem a palavra de Deus, porque nela você vai encontrar a solução para todas as situações que vierem na sua vida. Nesse 2 Samuel, capítulo 12, Deus envia o profeta Natã para repreender o rei Davi, por causa do que ocorreu em 2 Samuel 11. Lá no versículo 1 de 2 Samuel 11, era tempo dos reis irem para a guerra. Só que Davi não foi. Davi mandou os soldados, mandou os generais, só que ele, como rei, não foi. Mas era tempo dos reis irem para a guerra. Mas ele ficou no palácio. Ah, não tô afim. E ficou lá no bem bom, sem fazer o que devia ser feito. No versículo de 2 a 4, descreve o seguinte: com o tempo ocioso, Davi se envolve com uma mulher casada. Olha o que aconteceu. Mente vazia, oficina do diabo. Davi, com muito tempo, sem fazer o que devia fazer, não é que ele não tivesse nada para fazer, ele tinha, mas ele escolheu não fazer.
Aí, ali, com a mente vazia, sem cumprir seus compromissos, olhou pela varanda lá e observou uma janela aberta e viu uma mulher se banhando. Seus olhos cobiçaram uma mulher. Procurou saber quem era, mandou chamá-la. Davi tinha as suas esposas e concubinas. Ele não precisava de mais mulheres. Ele cobiçou uma mulher que já tinha marido. E ele cometeu um pecado muito grande, do adultério. Deus odeia o adultério, porque ele via Israel como a sua esposa. E ele cuidava. E Israel adorava a outros deuses. E isso magoava o coração de Deus. Então Deus odeia o adultério. E Davi adulterou com Betseba, essa mulher casada com Urias. E ali, no versículo 14 a 15, Betseba ficou grávida. Esse pecado de Davi gerou uma criança. Mas agora ele planejou que o Urias viesse e passasse a noite com a sua esposa. E assim ele poderia, mentirosamente, mentindo, dizer que o filho dela era do marido. Só que o plano dele não deu certo. Urias era um homem muito correto. Ele veio da guerra e não foi para casa. Ele dormiu com os soldados. Ele ficou ali porque ele tinha um senso de responsabilidade, coisa que Davi não teve. Ele tinha que estar na guerra, mas não foi e ainda fez coisa errada. E aí não deu certo o plano dele. Então, com Joabe, seu general, ele planeja a morte de Urias, para que aquela mulher ficasse viúva e ele pudesse assumir o filho dele. E foi o que aconteceu. Mancomunado com Joabe, o próprio Urias levou a carta de que ele estava mandando Joabe colocá-lo no calor da guerra, na primeira fileira. Normalmente os primeiros da primeira fileira todos morriam. Dificilmente alguém escapava. E aí Joabe recebeu aquela ordem, uma ordem absurda, mas ele cumpriu a ordem do rei e colocou aquele homem inocente, um homem justo, correto, colocou para morrer. Tudo isso, todos esses pecados, um abismo chama outro abismo. Ele errou de não ter ido para a guerra, errou de ficar ocioso, errou de cobiçar a mulher, errou de planejar um plano diabólico de falsificar uma situação. O filho era dele, ele queria que parecesse que era do marido dela. E, no final, assassinato. Que coisa terrível. Um homem que tinha vivido tantas maravilhas com Deus, que tinha sido um homem, um garotinho desde pequeno, corajoso, enfrentando o gigante Golias, sendo um guerreiro bravo, sempre indo para a guerra, corajoso, porque Deus era a sua força. Mas de repente ele resolve se afastar de Deus, não cumprir as suas obrigações, não fazer o que era certo.
E aquele que está com Deus e se afasta, o diabo faz a festa. Muitos que estavam com Deus e resolveram se afastar dele, fizeram coisas piores do que os ímpios. Não podemos nos afastar de Deus. Não podemos. Porque isso vai trazer sérios problemas. E aí Davi casou com Batseba. O filho que ela estava esperando morreu. Deus não se deixa escarnecer. Ele mandou o seu profeta Natã. Natã chegou diante de Davi e descreveu uma situação onde um homem com muitas posses ia receber visitantes na casa dele. E ao invés de pegar uma ovelha do seu grande rebanho, foi no seu vizinho e pegou a única ovelha que o vizinho tinha e matou para servir para os seus convidados. Quando Davi ouviu aquilo, ele ficou indignado. Tal pessoa é digna de morte. Onde já se viu fazer uma coisa dessa horrível? Que absurdo! E ele ficou todo inflamado. Digno de morte, ele reconheceu que era uma coisa muito ruim. Só que Natã confrontou Davi e falou: Tu és, ó rei, este homem. E descreveu o pecado de Davi, mostrou que Deus sabia, Deus viu tudo que Davi tinha feito e revelou para o seu profeta. Natã não sabia, Natã era um homem. Só que um homem que busca a Deus diante de Deus, um profeta de Deus, profeta era a boca de Deus. Ele está em comunhão, o Espírito Santo de Deus revela para ele e ele é obrigado a falar. A função de profeta é muito difícil, porque falar a verdade hoje em dia, assim como era naquela época, podia trazer perseguição e morte. Mas Davi fez uma coisa que agradou o coração de Deus. Reconheceu o seu pecado e se arrependeu. Todos nós pecamos, mas não podemos viver no pecado. Precisamos nos arrepender. É isso que Deus espera de nós. Um arrependimento sincero, genuíno. E depois de arrependidos, uma mudança de atitude, mudança de vida. Porque existem pessoas que, quando são descobertas, elas caem em pranto. Choram, 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 choram. Só que elas não choram de arrependimento. Elas choram porque foram descobertas. Quando são descobertas, elas ficam envergonhadas e com medo da punição. E não mudam a atitude dentro delas. Não houve arrependimento. Só foram descobertas. O correto, como Davi fez, ele se arrependeu de verdade. Mudou de atitude. Só que aquele mal que ele havia feito ia ter consequência. Como houve, a sua família sofreu, ele sofreu, até o povo sofreu.
por causa do pecado de Davi. Muitas coisas vieram a acontecer como consequência. Você pode errar e ser perdoado, mas as consequências do seu erro permanecem. Melhor é não errar. Melhor é estar debaixo das potentes mãos de Deus, recebendo a orientação do Espírito Santo no seu caminhar, para que nada de mal lhe aconteça, para que você tenha uma vida sossegada diante de Deus. Se você cometeu erros, se arrependa. Busque a face de Deus. Peça a orientação para Ele para resolver as consequências do seu erro. E a cada dia, busque estar na presença dEle, recebendo cura e restauração, para não ter que ficar tratando consequências. A partir daquele momento, tenha atitudes corretas para não ter que ficar dando um passo para frente e 2 para trás, 1 para frente e 3 para trás. Siga em frente, com persistência, recebendo de Deus a orientação todos os dias. Chore diante dele quando vierem os problemas, as dificuldades. Leia a palavra de Deus. Busque nela a solução, porque tem. Mas você tem que buscar. Como a mulher Cirofenícia fez. Ela sabia que não era para ela aquilo. Mas ela buscou com um esforço e conseguiu a solução dos seus problemas. Se empenhe como ela. Se arrependa como Davi. E nessa porção de hoje, que possamos ouvir as verdades de Deus e não sermos como essa geração mimizenta, que não tolera ouvir a verdade. Pastores que pisam em ovos com o seu rebanho, porque tem uma geração que não pode ouvir uma reprimenda, uma orientação, uma exortação, que já logo fogem. Seja firme, ouça as verdades. Se alguém falou alguma verdade para você, procure saber por que essa pessoa falou. O que ela viu que eu não vi. Busque saber o que tem de errado e corrija. Não seja essa geração mimizenta, que não aguenta. Como dizia o falecido Isamitiba, são parafusos de geleia. Quando você aperta, o parafuso se desmancha todo. Tem que ser algo firme, onde apertado, fique firme. Deixe o móvel sem balanço, para gerar firmeza, solidez. Uma fé forte e firme. Seja isso. Não ouça reprimendas com um olhar de tristeza, senão essa mulher não teria recebido a bênção. Quando Jesus falou aquelas palavras duras para ela, ela reconheceu que ela não era merecedora. Mas mesmo assim ela buscou na fonte certa e recebeu um elogio. Ó mulher, grande é a tua fé. Busca ouvir isso de Jesus. Grande é a tua fé. E com essa fé forte e sólida, enfrente todas as dificuldades que vierem, até aquele grande dia em que Jesus virá nos buscar. Esse dia está chegando. Aguente, persista e receba de Jesus a cura e restauração da sua vida. Que Deus abençoe vocês
e que essa palavra possa fazer sentido no coração de vocês e ajudá-los a caminhar até aquele grande dia. Amém.